Tipologia, brevíssima introdução aos artefactos de pedra lascada. Em mais uma sessão, avançamos agora para falar de quadros de morfologia descritiva, de estereótipos ou estereotipos tecnotipológicos e de modelos tecnológicos, ou de modos tecnológicos, melhor dito. Terminámos a sessão anterior com a referência ao primado da tipologia sobre a tecnologia. Recorde-se que já em sessões anteriores ainda tínhamos falado no significado dos tipos que nós construímos, se são formais, de conveniência, ethics, ou se são reais, emics, inerentes à própria realidade arqueológica. E, portanto, neste caso, se correspondem a desideratos mentais e a saberes fazeres, traduzidos ao serviço de desideratos mentais dos pré-históricos. Se são tipos morfológicos, se são tipos funcionais. E concluindo, na realidade, que idealmente a sistemática arqueológica deve incorporar quer as variáveis funcionais, quer as variáveis tecnológicas, quer as variáveis morfológicas. Portanto, identificar, tanto quanto possível, ferramentas reais, desideratos mentais dos pré-históricos. Embora sempre com a convicção de que em muitos casos, provavelmente, sobretudo quando chegamos ao nível não da ferramenta global, e nós, digamos, hoje e nas próximas sessões ainda vamos ver os principais tipos que são também, a maior parte deles, obviamente, ferramentas do pré-histórico. A esse nível não temos grandes dúvidas, mas quando chegamos depois ao pormenor dentro dos grandes tipos ou de famílias de tipos, os subtipos, valorizando determinadas variações, convexidade ou concavidade, ou mais longo ou menos longo, ou mais peso ou menos peso, bom, aí provavelmente em muitos casos estaremos a fazer construções formais de conveniência nossas e não tanto do homem pré-histórico, pelo menos ao nível consciente, porque se na realidade essas subdivisões nos dão conta de unidades espaço-temporais, é porque algum valor histórico têm, ainda que inconsciente para os próprios autores, e isso é muito comum. Todos nós sabemos, mesmo na nossa experiência empírica do dia-a-dia, que muitas vezes fazemos coisas e repetimos gestos inconscientemente, sem termos dado conta, a não ser quando alguém de fora nos chama a atenção para que fazemos assim diferentemente do que outros fazem. Outros, no sentido nós e os nossos semelhantes à volta, e nós como grupo, como comunidade, ou como seja regional dentro de um país, seja de um país em relação a outro país. A ideia, portanto, do tipo como realidade objetiva, existente, como mental template, como desiderato mental, é muito cara à tipologia, a toda ela, qualquer época e natureza de objetos que seja. Ela é, por exemplo, esta ideia é expressa pelo James Dietz na Invitation to Archaeology, que eu já citei anteriormente, porque é um dos livros clássicos da época do estruturalismo e da aplicação dos modelos da linguística à arqueologia e, portanto, à tipologia. Ele dizia o seguinte: a ideia da forma adequada de um objeto existe no pensamento do autor. Esta ideia é o desiderato mental, ou mental template, a partir do qual o artífice fabrica o objeto. A forma do objeto constitui uma grande aproximação deste desiderato e as variações num grupo similar de objetos refletem variações nas ideias de quem os produziu. Portanto, a mesma ideia que vimos antes na sessão, a terminar a sessão anterior, defendida por François Borges, quando falava no primado da tipologia sobre a tecnologia. Alguns conceitos gerais de tipologia que ainda não foram referidos antes. Por exemplo, esta diferença entre utensílios a priori e utensílios a posteriori é devida a François Borges e parece muito interessante. Aliás, especialmente operacional, operativa e útil na nossa pré-história, no nosso paleolítico. Frequentemente nas escavações arqueológicas, nas aulas na universidade, me referia a esta classificação. O que são uns e o que são outros? Bom, utensílios a priori serão aqueles que, através da análise das metodologias que nós utilizamos, podemos afirmar que foram, mesmo que não tenham sido efetivamente utilizados, foram concebidos como utensílios, como ferramentas úteis. E isso como é que nos é dado? Pela a via mais tradicional, aquela que dispensa a traciologia, que dispensa outros estudos modernos, é a do retoque das arestas. Uma lasca que seja extraída do núcleo e depois, a seguir a ser extraída, documente uma frente de gume toda de retoque e, portanto, um investimento em ações de retoque
secundário para melhor reforçar, tornar mais consistente, dar forma mais adequada a um gume, bom, é porque houve um investimento do artesão pré-histórico nesse objeto lítico, no sentido de fazer dele efetivamente um utensílio. Portanto, digamos, os subprodutos de talhe que tenham retoque intencional são, à partida, utensílios. São utensílios a priori. Depois, o François Borges dizia que, no entanto, que talvez a maior parte dos utensílios que os pré-históricos utilizaram eram utilizados tal e qual as lascas ou as lâminas ou as pontas como saíam dos núcleos, sem retoque secundário. Só que aqui, se nós não temos retoque secundário numa lasca Levallois, o que quer que seja, numa lâmina que foi extraída do núcleo, se não temos retoque secundário sobre ela, não podemos, a priori, afirmar que tenha sido um utensílio, que não estejamos simplesmente perante ou um resto de talho ou um potencial utensílio que nunca chegou a ser depois retocado para o ser. E aqui, só a posteriori, porventura, por exemplo, com estudos traciológicos de vestígios de uso, que nos possam garantir que aquele objeto, aquele artefacto foi usado, é que nós de facto podemos dizer que foi um utensílio. Em certos sítios, em certas regiões, e sobretudo em certas matérias-primas como o quartzito, é muito frequente que a maior parte dos utensílios sejam utensílios a posteriori, que não haja, portanto, retoque de arestas. E porquê? Porque o quartzito, a natureza mesma da própria rocha, mais granulada e detalhe da rocha, dá origem naturalmente, sem retoque, a arestas já com maior robustez e maior ângulos de ápice de gume maiores do que, por exemplo, no sílex. O sílex dá origem, a partir do núcleo, a lascas de ápice diedro de gume muito fino e muito frágil. No sílex é com frequência vantajoso que esse ápice diedro tão frágil seja retocado e, portanto, cá está o retoque, se manifesta a evidência de serem utensílios a priori. Portanto, a questão da matéria-prima, na minha opinião, joga um papel importante nas percentagens em que ocorrem utensílios a priori e a posteriori, a relação de uns com os outros. Depois há uma outra divisão que se deve a Yves Coppens, de natureza diferente, entre o que eles chamam de utensílios em primeiro grau e utensílios em segundo grau. Esta divisão aqui diria que é menos interessante do ponto de vista da prática da tipologia, da tecnologia no nosso dia-a-dia, no estudo das indústrias líticas, e é mais utilizada num contexto de reflexão e de discussão sobre humanidade, a origem da humanidade, os critérios definidores do homem, o homo faber, o homem fabricante de utensílios, como um critério definidor do homem. O que ele chama a atenção é que uma coisa são utensílios feitos pedras, portanto, pedras partidas, lascas naturalmente partidas, apanhadas para serem usadas, e se assim acontece, são utensílios em primeiro grau. Outra coisa, que é próprio do género homo, é fazer utensílios com utensílios. Ou seja, pegar numa pedra bruta e pegar noutra, e essa outra é o percutor, portanto, o utensílio, para talhar a primeira. Portanto, o fabrico de utensílios com utensílios defende Yves Coppens, e parece-me até que bastante bem, que é específico da natureza humana. Já simplesmente utilizar arestas cortantes naturais que se possam obter à nossa volta e com isso cortar um pau, retirar as folhas de uma vara para ter uma vara como o chimpanzé faz, para ter depois uma haste sem folhas que permita meter num buraco de um formigueiro, por exemplo, para poder, que é muito goloso, comer as formigas que venham agarradas, ainda por cima lamber o pau para que mais facilmente as formigas venham agarradas e as possa comer. Isso são utensílios, mas são utensílios em primeiro grau. Depois temos ainda uma outra definição, que aqui, uma outra distinção que aqui é apresentada e mais útil para os estudos da tipologia, da tecnologia, que é, aliás, muitíssimo relevante, que é a diferença entre utensílios comuns e utensílios característicos. Os característicos são aqueles que permitem estabelecer balizas espaciotemporais com alguma precisão, que só ocorrem num determinado período de tempo ou numa determinada região, ou as duas coisas juntas. Por outro lado, quanto já não aos utensílios, mas aos restos do talho, também eles podem ser comuns ou característicos. Os procedimentos tecnológicos para fabricar utensílios conduzem que não apenas os próprios utensílios finais possam ter caráter característico, identificador, digamos uma espécie de fósseis diretores ainda, utilizando o conceito velho do século XIX, mas os próprios restos de talho possam ser
característicos de um procedimento tecnológico particular, de uma cadeia operativa, de uma sequência de redução especial. Tudo o que não é característico, não é característico de procedimentos tecnológicos particulares, são restos de detalhe comuns, incaracterísticos, diria assim. Depois há uma outra linha de raciocínio a ter em conta, e que vem desde os tempos, já referi isso um pouco, de David Clarke, da arqueologia analítica, que é nós em cada conjunto lítico podemos encontrar características e argumentar que deem conta de esferas de significado diferentes. Desde um nível máximo de complexo industrial, quando nós falamos em acholense ou em solutrense, estamos a falar em complexos industriais. Nós preferimos no Paleolítico esta perífrase, complexo industrial, a dizer cultura, porque cultura é uma palavra cheia de ambiguidades, pode remeter para outros significados mais antropológicos, das tribos, por exemplo, que falava François Borges, que de todo em todo nós não estamos em condições de garantir que fosse assim. Portanto, o que nós estamos perante, nestes casos, que eu indiquei, noutros, a Excelência, o Lutrense, outros, é perante conjuntos de instrumentos. Num caso ou noutro, podemos associar à arte, a expressão artística, podemos associar a uma prática funerária, ou a um modo de ocupação do espaço dentro do sítio habitado ou no território. Bom, aí, quando conseguimos isso, já estamos acima do nível do complexo industrial e vamos no caminho da cultura. O que quer que isso queira dizer. Culturas arqueológicas, já bem entendido. Agora, na maior parte dos casos não é assim. São conjuntos de instrumentos e de restos de fabrico, de pedra lascada, portanto são complexos industriais. E dentro de cada complexo industrial nós podemos definir fácias ou variedades, conforme fácias, conforme estamos a falar ou do elemento tempo ou do elemento espaço. Por exemplo, podemos falar num solutrense superior, portanto, uma subdivisão cronológica dentro do solutrense, ou no solutrense ibérico, uma divisão de natureza mais geográfica. E são fáceis ou variedades. Depois podemos falar em indústrias, que é o conjunto dos objetos líticos, talhados, sejam restos de talho, sejam utensílios, sejam núcleos, seja o que for, que nós encontramos num sítio arqueológico. A indústria do sítio A, do sítio B, da camada A, do sítio X, o que quer que seja. Depois, dentro da indústria, definimos então os grupos tipológicos. Falaremos mais sobre isto, mas os raspadores, os buris, os bifaces, os machados de mão, os seixos talhados são grupos tipológicos. Portanto, famílias, um mesmo instrumento na sua plenitude, na sua completude. E depois, dentro dos grupos tipológicos, falamos em tipos. Então, podemos falar, iremos ver isso a seu tempo, dentro do solutrense, digamos, por exemplo, vamos supor, das folhas de loureiro, das pontas em forma de folha de loureiro solutrense, podemos falar em subvariedades, em variedades. Dentro dos bifaces, podemos falar em bifaces planos, ou espessos, em bifaces triangulares, em bifaces amigdaloides, etc, etc, etc. São tipos. E depois os subtipos, que são variedades abaixo do tipo. Por exemplo, nós podemos falar no solutrense em pontas de pedúnculo, mas há pontas de pedúnculo que depois têm também aletas. Iremos ver a seu tempo alguns exemplos disto. Ou podemos falar em bifaces triangulares, mas triangulares alongados ou não alongados. Enfim, portanto, reparem que temos aqui uma gradação muito variada, podemos até enriquecer mais isto, no sentido de que no estudo das indústrias líticas, quer pela tipologia, quer pela tecnologia, ou pela tipologia incluindo tecnologia e outros métodos, podemos procurar encontrar significados de escala, de amplitude diferente. Não é? Os utensílios podem, de outras formas que já tenho referido, mas que aproveito este quadro para voltar a salientar, podem ser sobre bloco, sobre massas nucleares de bloco, ou sobre lasca, extraídas das massas nucleares. Se os blocos foram utilizados apenas para extrair as lascas, então chamam-se núcleos. Se os blocos forem utilizados para serem eles próprios os instrumentos, pois dizemos que é um instrumento, por exemplo, um biface sobre o bloco. E não, porque também usar bastante bifaces sobre lasca. Grandes lascas, as chamadas lascas acholenses, que são extraídas de grandes núcleos também, e depois é na lasca que se executa o instrumento, biface ou outro, uma vez que já se tem um índice de espessura adequado para aquilo que o artesão pré-histórico pretendia. Os grupos tipológicos, que falei, a um nível bastante amplo ainda, mais amplo do que eu estava a dizer antes. O grupo, por exemplo, quando nós estudamos o conjunto dos instrumentos do Paleolítico Médio,
temos um grande grupo, que é o maior, que é o chamado Grupo Paleolítico Médio, mas depois temos já no Paleolítico Médio um grupo de instrumentos que vão ser os centrais no Paleolítico Superior. Chama-se o Grupo Paleolítico Superior. Os tipos e os subtipos, grupo tipológico pode-se entender, isto que eu acabei de dizer, também pode-se entender, como tinha dito antes, o conjunto, o tipo na sua plenitude, na sua inteira possível variedade, o raspador, a raspadeira, os burizes denticulados, ou então chamamos a isto tipos, raspador, raspadeira, e subtipos às subdivisões dentro de cada um destes grandes tipos, não é? De instrumentos que estão identificados e outros. Finalmente, neste quadro, fala-se em tipos característicos e fundo comum. Já antes referi isto. Há certos tipos de buris, de lamelas, que são tão especiais. Por exemplo, o buril chamado, vou usar este exemplo por ter graça, em bico de papagaio. É muito típico de um complexo industrial madalonense e dentro de uma madalonense de uma fase específica. E depois outros que ocorrem muitíssimo, não é? Aliás, o problema que se coloca é que muitas vezes não há tipos suficientemente característicos para poderem ser identificadores de unidades de espaço e tempo definidas. Há mesmo autores que dizem que, porventura, este conceito de tipo característico ao ponto de ser fóssil diretor, identificador de uma complexo industrial ou de uma fase de um complexo industrial, só existe no Paleolítico Superior e mesmo aí não serão muitos. E para todo o Paleolítico Antigo e Médio não há verdadeiramente tipos característicos ao ponto de poderem funcionar como fósseis diretores. E temos aqui depois exemplos de característicos e de comuns. As lâminas, aos denticulados, aos raspadores comuns podem ocorrer tanto no Paleolítico Médio como no Paleolítico Superior, portanto em longas diacronias. Um autor que eu agora vou, no que resta desta intervenção de hoje, desenvolver mais, que me parece central e certamente que constitui uma das inspirações mais interessantes que eu tive e a minha geração teve quando desenvolvemos os nossos próprios métodos e a nossa própria intelecção dos estudos das indústrias líticas, foi André Leroi-Gourhan. Aqui estão 4 livros, 3 livros-chave de André Leroi-Gourhan, uma trilogia, dos quais o último tem 2 volumes, que é O Homem e a Matéria, o Meio e as Técnicas e o Gesto e a Palavra. Este dividido em 2 volumes, um sobre a técnica e linguagem e o outro sobre a memória e os ritmos. Esta trilogia de livros do André Leroi-Gourhan formou toda uma geração e talvez até mesmo a seguir à minha geração, gerações que sucederam. É de facto uma obra notável. E embora, na maior parte dos casos, os pré-historiadores, que estudam estas matérias, se fixam mais no gesto e na palavra, o gesto e la parole, e aliás, dentro disto, sobretudo no primeiro volume, Técnicas e Linguagem, que já referirei algumas ideias deste volume, não deixa, pelo contrário, de ser importante os anteriores, designadamente O Homem e a Matéria, onde Leroi-Gourhan, digamos, lança os fundamentos, ou desenvolve sob a forma de livro e não de artigos, de revista, de um conceito que lhe era muito caro. Ele era, sobretudo, diria, um etnólogo, um antropólogo etnólogo aplicado à pré-história, mas com a visão e que, durante a sua vida, largos períodos da vida, viveu próximo de, estudando, chamados comunidades dos ditos, malditos, entre aspas, primitivos atuais. E observando, portanto, a perspectiva antropológica dos saberes fazeres, das ferramentas, das tipologias etnográficas, era-lhe muito cara, muito familiar, e fez o transfer para a pré-história de muitas dessas ideias. Por exemplo, um dos livros, que não é nenhum daqueles, este aqui ele é dirigido por ele, mas tem outros autores, que é uma espécie de, diria, um dicionário de pré-história, que foi depois traduzido em muitas línguas, inclusive em português, embora português do Brasil, é este La Préhistoire. La Préhistoire é um livro absolutamente fundamental, modesto. A parte que eu vou citar dele são meia dúzia ou uma dúzia de folhas no final do volume, feitas por André Leroi-Gourhan, numa parte em que ele foi o autor, e que tem a ver com tableau de morphologie descriptive, quadros de morfologia descritiva. Este conceito da morfologia descritiva que era muito caro a André Leroi-Gourhan. Ele define desta maneira a sua demarche da morfologia descritiva. Diz ele que os progressos da taxonomia pré-histórica, podemos agora fazer o transfer, dizer, da tipologia, da tecnologia, da classificação em pré-história, devem orientar-se para, primeiro, aperfeiçoamento
de uma morfologia analítica. Reparem, estamos a falar do final dos anos 60, início dos anos 70, e portanto ainda é o ambiente da arqueologia analítica em geral. De que Leroy Gourand também é uma das expressões, embora com as suas características próprias. Uma morfologia analítica concebida independentemente do tempo, das culturas e em larga medida da natureza tecnológica dos testemunhos. Aplicável ao conjunto das culturas, este vocabulário corresponderia ao que é o vocabulário anatómico, que identifica primeiro o fígado antes de se estabelecer se se trata do fígado de uma ostra ou do homem. Dá aqui exemplos limites extremos. Portanto, não há da anatomia em geral, mesmo no caso dos ossos, não é? Um fémur é identificado como fémur independentemente da espécie concreta do fémur em concreto. Portanto, há uma aproximação da anatomia e mesmo da anatomia óssea, portanto, da paleontologia, do estudo dos ossos, da osteologia, portanto, uma aproximação à realidade taxonómica, que é esta, realmente independentemente depois digamos, da materialização concreta, há um nível de abordagem que é mais englobante, onde se podem encontrar ligações as mais distantes possíveis. Segundo, também o esclarecimento experimental dos dados do determinismo tecnológico. É outra das vias que a morfologia, que as taxonomias morfológicas, estas morfologias analíticas, descritivas e analíticas, lhe permitiria. Portanto, o esclarecimento, repito, experimental dos dados do determinismo tecnológico. O que permitiria, por exemplo, separar os tipos, entre aspas, ele até utiliza entre aspas, exemplares de um mesmo utensílio em estados diferentes de uso. Ou seja, muitas vezes os arqueólogos tradicionais, no fundo é o que ele quer dizer com isto, consideravam como tipos, ou consideravam como tipos diferentes, o que não passava do mesmo utensílio em fases diferentes do seu uso, da sua vida útil. Ou considerar como uma tradição, uma tal de complexo industrial, uma cultura, ou o que se quiser, perigordense, algo que não passa de uma ressurgência 2000 anos depois das mesmas lâminas curvas por outros povos completamente diferentes e que não têm filiação histórica nenhuma no dito perigordense. Portanto, a aproximação ao estudo do lítico a partir de quadros morfológicos descritivos é muito poderosa. Informa a concepção analítica, da arqueologia analítica, da tipologia analítica, mas constituiu digamos, um modelo de formatação do pensamento do final dos anos 60 e anos 70 que eu penso que não se perdeu. Na realidade continua hoje. E reparem, dos quadros, destes quadros de morfologia descritiva de André Leroy Gourand, eu vou mostrar rapidamente as várias páginas, como digo, não são muitas, que ele apresenta sobre o assunto, sempre com uma página de desenho ao lado da página de texto correspondente e, portanto, a possibilidade de confrontar os conceitos de análise tecnológica e tipológica, sobretudo tecnológica, que ele vai ali apresentando com o desenho ao lado e fala, por exemplo, dos núcleos. Nos núcleos nós devemos distingui-los entre núcleos, diz ele, que estão em cima depois os exemplos, bipiramidais, em cabeça de tartaruga, em moeda, tabulares, cónicos, poliédricos, e em cima estão exemplos desses núcleos, naquela linha A. Depois ele vai por aqui afora e fala dos planos de talhe, plano de frappe, plataformas de talhe, ou planos de talhe, ou talões, se quiser, se estivermos a falar das lascas. E também estabelece a sua categorização. Eles podem ser, como se diz ali, lisos, diedros, retocados, enfim. E vai por aqui afora sempre depois digamos quanto à extração dos levantamentos, podem ser núcleos preparados, levantamentos preparados, concêntricos, unipolares, bipolares, multipolares. Tudo isto é uma terminologia que vai fazer o seu caminho. Outra vai ser, em alguns casos, abandonada, alguns termos criados, outros. No estudo das indústrias líticas, podemos dizer que até hoje, e aqui temos os núcleos, aqui temos os produtos de preparação, não os objetos finais. E reparem, temos ali lascas corticais, totalmente corticais, lascas em tipo gomo de laranja, aquele número 23, em que só uma parte é que é córtex, a outras... Portanto, já não é uma lasca de primeira ordem, a 22 é uma lasca de primeira ordem, a 23 é uma lasca de segunda ordem, e depois temos 24 por aí fora de ordens sucessivas de talho, onde já não há córtex sequer. E depois, se estamos a conduzir o trabalho do núcleo para uma concepção volumétrica de núcleo
para lâminas, tipo Paleolítico Superior, vamos encontrar produtos característicos. Por exemplo, o 32 é uma lasca de crista, que é absolutamente característica de uma das fases de preparação do núcleo piramidal antes de chegar à forma de exploração plena, que já é 33. Em baixo vêem-se também 34, 35, 36, 37 os diferentes tipos de talões nas lascas, que correspondem também aos diferentes tipos de plataformas nos núcleos, desde o liso até ao muito facetado, o 36, e ao punctiforme, o 37. Outro aspecto, por exemplo, que pode parecer menor, mas que acaba por ser muito importante, é o estudo dos módulos de bitagem. Reparem, nós frequentemente temos grande, pequeno, uma grande lasca, uma lasca pequena, uma lâmina grande, uma lâmina pequena, uma lamela, uma lâmina, etc. E isto tudo, o que é que isto quer dizer? O que é grande, o que é pequeno, o que é médio? Bom, para cada um pode ser coisas diferentes. Ora, é conveniente que nos acertemos sobre o que queremos dizer com esta adjetivação. E é isto, de algum modo, que propõe aqui estes ábacos, não é? Vejam, por exemplo, de cima do lado esquerdo, é uma lasca larga. Ao lado é uma lasca assez longa, portanto, algo longa. E depois é uma lasca, o 40, longa mesmo, comprida, não é? E vejam na lasca larga diferentes tamanhos possíveis da proporção entre largura e comprimento da lasca, desde o muito pequeno até ao assez grande, ao bastante grande. E a mesma coisa depois nas outras. E embaixo, na linha de baixo, nas lâminas, a mesma coisa. Lasca laminar, a diferença entre lasca e lâmina, tendo pelo meio o compromisso de lasca laminar. Bom, isso tudo pode ser dado através de proporções, no caso aqui embaixo, das lascas laminares, lâminas estreitas, lâminas muito estreitas, são medidas de proporção entre comprimento e largura. E podemos fazer a mesma coisa na divisão entre lamela e lâmina. É evidente que tudo isto tem as suas limitações. Porventura não se poderá ver estas proporções, estas designações, estas qualificações, como Leroy Gorin pretendia, numa linguagem universal. Se calhar é mais sensato que estas qualificações de largo, comprido, etc., sejam feitas ou no interior de uma mesma indústria, num sítio arqueológico, ou numa área regional, não é? Portanto, o que é pequeno e o que é grande nas lascas, ou no que quer que seja, com valor universal, deixa-me bastante duvidoso que seja viável, mas que seja útil. Reparem aqui, continuamos com a mesma ideia da sistematização dos quadros descritivos que Leroy Gorin defendia, com caráter universal, agora ao nível do retoque. Também, ali em primeiro lugar, em cima do lado esquerdo, temos os graus, a inclinação do retoque. E depois vários tipos de retoque, mais profundo, menos profundo. Voltaremos a isto, uma vez que eu gostaria de vos falar um pouco mais sobre as características do retoque. Aqui temos os utensílios de gume transversal, também uma tipologia, e abrindo já a margem para poder ser para o neolítico, que se quiser, também de diferentes quadros morfológicos que possam estabelecer distinções de proporções e outras no machado, na enxó e na enxada, as, herminete e o U. Aqui também ideias de classificação a que voltarei, neste caso sobre os buris. Parem, depois falar-vos um pouco mais na sessão sobre o Paleolítico Superior, sobre as indústrias do Paleolítico Superior, ou do modo correspondente ao Paleolítico Superior, sobre os buris, e o que são buris e como se obtêm os buris, e aqui temos vários tipos de possíveis classificação dos buris. Uns normais, quer dizer, de ângulo, axiais, portanto, outros desviados, DGT, como se diz em francês, desviados à esquerda ou desviados à direita. Enfim, não vou entrar no detalhe sobre isto, porque gostaria de me situar dentro do limite de tempo que para cada impus mesmo para cada sessão. Aqui os bifaces, os raspadores e as pontas, vários tipos de classificações, e repare novamente uma decomposição de formas nesta perspectiva analítica. As peças de dorso abatido e as peças de contorno geométrico. Vimos ali em baixo, no 187, 88, 89, triângulos. Vimos ainda no 182, 84, 85, crescentes. E em baixo, mais em baixo, 190, 91, 92, trapézios, diferentes formas de possibilidades da configuração do trapézio. Que têm significado, como veremos, se
houver possibilidade para isso, falar-vos-ei nestes tipos de micrólitos geométricos e como, por exemplo, um deles, que é o chamado Triângulo de Muge, dos Concheiros de Muge, é muito característico de uma região geográfica e de uma época particular. Aqui temos as pontas foliáceas e as diferentes formas de silhueta da ponta foliácea. Aqui as raspadeiras, também, de que falarei depois mais, as proporções, normalmente a decomposição. No 212 vê-se aquele ábaco, aquele arco em cima, ou no 213 mais ainda, é a chamada frente da raspadeira. E aproveito para dizer uma coisa. Grattoir, do francês, nós em português traduzimos por raspadeira. Já em espanhol traduz por raspador. E inversamente, no que em francês é racloir, que em português dizemos raspador e em espanhol se diz raspadeira. Portanto, é muito curiosa e não me perguntem porquê, que eu não sei explicar esta apropriação das palavras. O que em espanhol é uma raspadeira, para nós é um raspador. O que em espanhol é um raspador, para nós é uma raspadeira. Sendo que em francês, de facto, são duas palavras relativamente diferentes, grattoir e racloir, e já em inglês volta a ser alguma confusão, porque são ambas scraper, end scraper e side scraper. Portanto, há qualquer coisa de um bocadinho misterioso e confuso na língua, no uso da língua, na tradução dos termos técnicos. Continuamos a ver outros tipos de utensílios e a sua decomposição morfológica em quadros, furadores, entalhes e outras formas. E a mesma coisa depois se poderia aplicar, e aplica-se de facto, e aqui está o início disso, eu não vou continuar, à matéria em osso, digamos, às zagaias, aos arpões, às pontas em osso. Termino a sessão de hoje, que já vai dentro do prazo que me estabeleci a mim próprio, com a referência que nos vai permitir depois, em sessões seguintes, pegar e desenvolver. Leroy Gourhan também é o autor de outro conceito muito importante, mais global, na tentativa de caracterizar, digamos, de estabelecer as características fundamentais de vários momentos sucessivos do Paleolítico. Neste livro, O Gesto e a Palavra, aqui na tradução em português, Técnica e Linguagem, ele apresenta aquilo que ele chama os estereótipos ou estereotipos característicos das várias fases do Paleolítico. Este é o mais antigo, que permite a execução de seixos talhados, mesmo que sejam seixos talhados já quase bifaces, como estes aqui em baixo que se vê no desenho, mas no fundo é a aplicação ao trabalho da pedra de um só gesto técnico. A percussão, como se vê ali no desenho de cima, com um percutor duro e mais ou menos a 90 graus. Daqui resultam lascas espessas e não muito oblongas e com pouco controle da matéria-prima, e o resultado é que se obtêm peças também não muito evoluídas do ponto de vista da simetria, da padronização, etc. Os seixos talhados ou os bifaces rudimentares. Depois, aos outros estádios, veremos cada um a seu tempo nas sessões seguintes. Mas termino com o alinhamento dos 4 grandes estádios no trabalho da pedra por lascamento que Leroy Gourhan define no Paleolítico, dando-lhe termos que, porventura, alguns deles estão ultrapassados, mas que, enfim, é o estádio australoantropiano. Ele associava ao Australopithecus, hoje evidentemente não o podemos fazer dessa maneira, é o estádio que podemos fazer corresponder ao Paleolítico inferior arcaico, às indústrias de seixos talhados, o estereotipo arcantropiano, dos Homo erectus, do Paleolítico inferior pleno, do Acheulense, dos bifaces, o estereotipo paleantropiano, correspondente ao homem de Neandertal, ao Paleolítico Médio, e o estereotipo neantropiano, correspondente ao Paleolítico Superior, ou Homo sapiens. Daqui, a partir desta definição de estádios de estereotipos, Leroy Gourhan também utiliza outros indicadores muito interessantes naquele livro, O Gesto e a Palavra, como, por exemplo, a quantidade de gume obtida a partir de cada quilo de matéria-prima, como veem, com uma evolução absolutamente fenomenal, desde o estádio do australantropiano, em que é cerca de 40 centímetros de gume por cada quilo de matéria-prima, até aos micrólitos, que é 100 metros de gume por cada quilo de matéria-prima. Portanto, este é um indicador, digamos, da economia das matérias-primas e do progresso tecnológico da humanidade ao longo do Paleolítico. Aqui temos a mesma coisa representada também graficamente, a quantidade de gume que a partir de um seixo se obtém
é o que está ali a azul, aquele bocadinho no centro deste labirinto, e desta espiral. Depois a verde está o Achoulense, a castanho escuro o Mustierense, e reparem, Madalenense, para o final do Paleolítico Superior, é todo este rosa à volta, a quantidade de gume que se obtém a partir do mesmo quilo de matéria-prima. E destes trabalhos de Goran, conclui-se para a terminologia, para o conceito, que no fundo se baseia em Goran, mas depois tem outras componentes, que ainda hoje continuamos a utilizar muito, que é o conceito de modos operativos, de esquemas operativos, se quiser dizer melhor à maneira de Jacques Tixier e da sua escola, e que se podem considerar como 5, eu utilizo aqui a sistemática, até está em castelhano, do meu amigo Eudal Carbonell, que utiliza muito e aplica numa perspectiva, ou se não ele também, e a escola dele, numa perspectiva que ainda é muito laplaciana, na tradição de Georges Laplace, que é o modo 1, os modos operativos, como se chamam. O modo 1, o modo 2, o modo 3, o modo 4 e o modo 5, que vemos aqui também mais simplificado em português. O modo 1, que é o estereotipo australopiano, que é as indústrias de seixo. O modo 2, o estereotipo arcantropiano, as indústrias bifaces. O modo 3, o estereotipo paleantropiano, as indústrias de lascas, do Paleolítico Médio, portanto. Modo 4, o estereotipo neantropiano, as indústrias laminares. E modo 5, também do Paleolítico Superior e do Mesolítico, também neantropiano, Homo sapiens, Homo moderno, humanidade moderna, as indústrias microlaminares e geométricos. E com isto ficamos na sessão de hoje, despedindo-me até à próxima, onde daremos continuidade a estas nossas reflexões sobre como se estudam as indústrias líticas do Paleolítico e do Mesolítico, as indústrias líticas de pedra lascada, mesmo de épocas posteriores.